Bom dia, meus amados. Aqui quem está falando é o professor Mateus. Nós estamos aí no nosso penúltimo dia de leitura do livro de 2 Reis. Hoje nós vamos expor os capítulos 19, 20, 21 e 22. Serão 4 capítulos hoje. Eu tenho certeza que será mais um dia de uma boa leitura, de boas informações e de um bom aprendizado. Espero que você tenha feito uma leitura incrível, tenha entendido todos os textos. Se não, vamos tentar trazer um pouquinho de clareza. E se você entendeu, muito bom, porque você pode somar isso ao que nós vamos falar aqui hoje e ter uma compreensão ainda mais profunda. O meu desejo para você nesse dia é que seu dia seja um dia muito abençoado. Mas antes de nós compartilharmos a exposição desses 4 capítulos, vamos orar ao Senhor e entregar a Ele esse dia maravilhoso que Ele nos deu. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa noite que o Senhor nos deu de descanso. Obrigado porque a Tua palavra diz que aos Seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Então nós temos a certeza, enquanto estávamos dormindo essa noite, o Senhor estava operando em nosso favor, porque essa é a Tua palavra, essa é a verdade do Senhor sobre nós. Pedimos que o Senhor venha sobre nós com alegria, com paz, com gozo, que são frutos do Seu reino, Senhor. E, Pai, nós também pedimos que o Seu Espírito se manifeste em nós poderosamente nesse dia de hoje, manifestando o Seu fruto em nós, ao ponto das pessoas poderem Te enxergar em nossa vida e no nosso modo de viver. Nos traga a alegria da salvação, nos traga a consciência de que somos amados, Senhor, a consciência de que o Senhor está conosco e que Sua presença é real. Nós Te agradecemos porque cremos que o Senhor sempre nos escuta. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje nós vamos continuar aqui a história do cerco da Assíria a Jerusalém, a provocação de Senaqueribe através do seu secretário, do seu assistente em Jerusalém. E ele manda um recado diante de todo mundo, nós lemos isso ontem, que não adiantava Ezequias fugir, porque eles com certeza matariam e destruiriam Jerusalém, porque nenhum outro rei e nenhum outro Deus pôde superá-los. E no meio dessa tristeza, dessa angústia, Ezequias foi lá e ele foi orar, ele mandou um recado para Isaías, o profeta Isaías. Depois vai ter um momento que nós vamos ter ali o livro de Isaías, mas aqui nós vemos ele aparecendo na história dos reis. E Ezequias manda ali um pedido de ajuda, dizendo para ele que eles estavam passando por vergonha e eles precisavam de Deus porque a humilhação era direcionada a Deus. Então Deus manda uma mensagem através do profeta Isaías, dizendo que ele iria causar uma certa notícia e faria com que eles abandonassem o cerco a Jerusalém. Mas eles abandonaram o cerco a Jerusalém, mas olha o que Senaqueribe, rei, vai mandar de mensagem depois disso para Isaías. A partir do verso 8, lá diz assim, Rabsaque soube que o rei da Síria saíra de Laques e estava atacando Líbina. Será que Senaqueribe ouviu que Tiraca, rei de Etíope, estava se aproximando para atacá-lo? Então mandou outro mensageiro dizer a Ezequias, rei de Judá, não seja enganado por este Deus em quem você confia. Olha que coisa. Provavelmente ele soube que Deus mandou uma palavra através de Isaías. Olha a ousadia desse rei. Não seja enganado por esse Deus em quem você confia. Quando ele promete, Jerusalém jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Isso é mentira. Você conhece a reputação do rei da Síria. Várias nações já foram destruídas. E o que faz você pensar que Jerusalém será uma exceção? Ele começa a dizer que nenhum Deus suportou, que nenhum Deus pôde vencer. E qual foi o resultado disso? Ele afrontou o próprio Deus. Deus manda uma mensagem através do profeta Isaías para Ezequias novamente, dizendo que eles não invadiriam, que eles não fariam, que eles não conseguiriam cumprir isso. E no verso 35 do capítulo 19, diz que naquela mesma noite um anjo do Eterno massacrou 185 mil assírios. Quando os habitantes de Jerusalém acordaram no dia seguinte, havia cadáveres por toda parte. Senaqueribe, rei da Síria, saiu dali, voltou direto para casa em Nínive e ficou lá. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Andrameleque e Sarezer o assassinaram e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esar-Adon o sucedeu. Olha que a Síria foi quase o primeiro império de proporção mundial. Tinha dominado muitas nações.
E ele caiu, não se tornou um império de proporção mundial como Babilônia, depois vai se tornar, porque eles caíram diante de Jerusalém, porque afrontaram o Deus vivo. Depois, no capítulo 20, vai falar um pouco mais sobre o rei Ezequias. Vai dizer que Ezequias adoeceu. O profeta foi enviado por Deus para dizer que aquela doença seria uma doença para a morte, que ele deveria preparar a casa, organizar as coisas para poder morrer. Ele pede ao Senhor que o Senhor não o deixe morrer, que o Senhor o livre da morte. Antes mesmo do profeta ir embora, Deus manda ele voltar e dizer que ele ganhou mais 15 anos de vida. Ele pede um sinal, Deus dá um sinal para ele. O sinal foi que a sombra do sol iria. Ele mandou perguntar se ele queria, qual sinal ele queria de Deus. Que se a sombra do sol avançasse ou retrocedesse 10 degraus. Ele preferiu que o relógio, que o sol, a sombra na escada retrocedesse 10 degraus, e foi assim que aconteceu. E o relógio de Acás, que era um relógio baseado no degrau, viu a sombra retroceder 10 degraus, confirmando a palavra do Eterno, que deixaria Ezequias viver mais 15 anos. Ele foi curado. A partir do verso 12 ali vai contar uma situação muito inusitada, porque ao saber que o rei Ezequias estava doente, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou servos para saber a respeito da enfermidade de Ezequias. Quando chegou lá, Ezequias não só estava bem, como mostrou tudo, cada canto do palácio, cada tesouro para os enviados do rei da Babilônia. E o que aconteceu? Logo que eles saíram, o profeta chegou e falou para ele assim, o profeta Isaías chegou e falou: quem eram aquelas pessoas que vieram aqui? Falou: são pessoas de muito longe, são pessoas da Babilônia. O que você mostrou para elas? Mostrei tudo, não escondi nada. Não dá para entender a necessidade desse rei, né? Era uma ostentação que existia já naquela época, a ostentação de hoje, de querer mostrar poder. Mas aí veio uma palavra de Deus, falou para ele assim: essa Babilônia que veio aqui hoje, um dia ela vai invadir, vai destruir Jerusalém, vai levar o povo cativo, seus filhos serão levados, falando da descendência real, para serem eunucos do rei, lá no palácio, na Babilônia. E trouxe uma palavra assim muito triste, porque Israel tinha acabado de passar por isso. Agora vem a palavra do Senhor para Ezequias, dizendo que aconteceria o mesmo com ele. E Ezequias demonstra aqui uma mente tão complicada, porque a palavra é boa. Essa palavra é boa porque ela não vai acontecer no meu tempo, eu vou viver em paz. Então, para ele, pouco importava que aquele problema aconteceria com Jerusalém mais para frente. O importante é que ele terminasse os dias dele bem. Aqui mostra como Ezequias, um rei maravilhoso, um rei que realmente obedeceu ao Senhor, que viu o livramento da mão do Senhor, mas que tinha entranhado no seu comportamento um egoísmo a respeito das próximas gerações, que ficou explícito ao ouvir que o povo seria destruído, ter comemorado como uma boa notícia. O capítulo 21 vai falar de um dos piores, se não o pior rei de Judá, na minha opinião. Por algum motivo, Deus deixou esse homem viver reinar 55 anos. O nome desse rei é Manassés. A lista de pecados dele aqui são incontáveis. Ele ofereceu o próprio filho em sacrifício, praticou magia, feitiçaria, consultou espíritos mortos. Enfim, provocou a ira do Eterno, cometendo todo tipo de profanação. A gota d'água foi por a imagem da deusa da prostituição, Azerá, dentro do templo do Eterno, uma afronta flagrante à declaração do Eterno a Davi e a Salomão. O verso 9 vai dizer que os profetas tentaram se levantar, mas o povo não deu ouvido. Manassés fez o povo se desviar e conseguiu ser pior que as nações pagãs que o Eterno tinha destruído. Verso 16 vai dizer que além dos pecados, de todos os pecados que levou o povo a cometer, Manassés também matava indiscriminadamente, encheu Jerusalém com o sangue inocente de suas vítimas e transformou numa nação de pecadores. O Talmud, que é a tradição judaica, vai falar sobre a morte do profeta Isaías e vai dizer que foi Manassés que o matou, que ele fugiu, se escondeu dentro de um cedro, mas a parte da sua roupa ficou ali aparecendo, que ele estava dentro daquela árvore escondido. Manassés ordenou
que a árvore fosse cortada ao meio, matando então o profeta Isaías. Então esse homem amontoou sobre si pecados e mais pecados. No livro de Crônicas vão ter mais detalhes sobre esse rei, nós não vamos entrar aqui porque o livro de 2 Reis vai terminar aqui dizendo que ele morreu, que ele foi sepultado e que o seu filho Amon foi sucessor dele. Amon, nasceu também um filho ruim, reinou só 2 anos, mas foi mal que nem seu pai. Então, depois dele veio Josias. E aí que é muito interessante isso, né? Nós temos Acas, um péssimo rei, aí vem Ezequias, um ótimo rei, aí Manassés, um péssimo rei, aí vem Amon, um péssimo rei de novo, e aí vem um rei incrível que é Josias. Capítulo 22 vai dizer, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, ele reinou 31 anos em Jerusalém, sua mãe se chamava Jedita, filha de Adaías, ele era de Boscate, ele agiu corretamente diante do Eterno e seguiu os passos do seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Olha que coisa incrível isso, né? E aí, aqui vai ter uma história incrível, porque ele começa a reformar o templo do Senhor, e quando eles estavam lá reformando, o sacerdote principal, Euquias, relatou a Safã, secretário do palácio, que ele tinha encontrado um livro. Que livro era esse? O livro da lei. E eles falaram para o rei que a reforma tinha começado e que também tinham encontrado o livro da lei. O rei pediu para ler o livro para ele, e olha que coisa linda no verso 11. Quando o rei ouviu o que estava escrito na revelação do Eterno, rasgou a própria roupa, deu esta ordem ao sacerdote Ilquias e a Aicã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Macaías, ao próprio Safã e a Asaías, assistente do rei, dizendo, intercedam ao Eterno por mim e por todo o povo de Judá, procurem saber o que fazer a respeito do que está escrito no livro que foi encontrado. O Eterno deve estar furioso conosco, pois nossos antepassados não obedeceram ao que está escrito nesse livro, nem seguiram as instruções dele. O sacerdote Ilquias e Aicã e todos eles procuraram a profetisa Uda, mulher de Salom, filho de Tívica, filho de Aras, encarregada do guarda-roupas do palácio. Ela morava na parte mais nova de Jerusalém, e eles consultaram a profetisa. Olha que a palavra de Deus através dessa mulher. Assim diz o Eterno, o Deus de Israel, diga ao homem que enviou vocês que estou para castigar este lugar e esta gente. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá acabou de ler serão cumpridas. Por quê? Porque este povo me abandonou e adorou outros deuses. Eles provocaram a minha ira quando começaram a fabricar ídolos. A minha ira se encheu contra este lugar e ninguém a extinguirá. No entanto, já que o rei de Judá mandou vocês consultarem o Eterno, digam também a ele, assim diz o Eterno sobre o livro que você leu, já que você levou a sério as ameaças de castigo contra este lugar e esta gente, e já que você se humilhou, se arrependido, rasgando a própria roupa e chorando diante de mim, também vou levar você a sério. Assim diz o Eterno, vou cuidar de você, você morrerá tranquilo e será sepultado em paz. Não verá o castigo que trarei a este lugar. E os homens levaram mensagem ao rei. E aqui hoje nós terminamos a exposição desses quatro capítulos, né? E deixa eu dizer algo para você. Aqui nós de novo vimos a alternância de narrativa e a alternância comportamental desses reis que governaram sobre Judá. É um rei bom, um rei ruim, um rei bom, um rei ruim, e a nação ia sofrendo as consequências das escolhas desses péssimos reis. O que me chama muita atenção hoje é o fato de Josias ter encontrado o livro que estava perdido na casa do Senhor. Isso me faz assim suspirar de temor. O livro da lei estava perdido na casa do Senhor. Eles estavam vendo como eles estavam conduzindo as suas cerimônias, como eles estavam conduzindo suas vidas, como eles estavam conduzindo o sacrifício, como eles estavam se arrependendo, como eles estavam conduzindo o povo como rei, como sacerdote, se eles tinham o livro escondido na casa do Senhor. E quando o livro foi encontrado, eles perceberam no livro as advertências para aquilo que já estava acontecendo ali. Todo o mal que aconteceu em Judá, em Israel, é porque eles ignoraram as palavras do Senhor.
Temer ao Senhor não é ter medo dele. Temer ao Senhor é levá-lo a sério. Temer ao Senhor é reverenciar sua palavra. Temer ao Senhor é saber que o Senhor fará aquilo que ele prometeu fazer. Temer ao Senhor é saber que o nosso Deus, ele não muda, ele não vai fazer concessões de sua palavra porque nós pedimos. Nosso Deus não dará um jeitinho brasileiro diante das nossas afrontas e de nossos pecados. Levá-lo a sério é temê-lo. E temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. E esse povo ignorou a sabedoria, ignorou o temor. E caíram e pecaram e falharam por diversas vezes. E Josias foi poupado em meio a uma eminente destruição, porque ele se atentou para o que estava escrito. E isso me traz muita alegria hoje, porque vocês estão todos aqui me ouvindo falar deste livro, vocês estão lendo este livro. E que essa leitura cause em vocês o temor que causou em Josias. Que vocês, ao lerem o livro, vocês possam perceber o que precisam fazer. E se tiver algo em vocês que necessite de arrependimento, que vocês não demorem para se arrepender. Como Josias, que vocês se arrependam diante do Senhor e levem-o a sério. E o Senhor disse a Josias: já que você me levou a sério, eu também te levarei a sério e eu cuidarei de você. Que o Senhor cuide de você e cuide do teu coração. E que dentro da tua casa o livro do Senhor não se perca. Seja presente na vida de vocês, nas atitudes de vocês, no coração, na mente, nos lábios, em seus olhos. Que Deus abençoe e que vocês tenham um lindo dia.